Começa agora pela TV Câmara de Itajaí, no canal 14 da Claro TV e também no YouTube da Câmara de Vereadores de Itajaí, mais um Câmara Aberta. Fundada há quase 72 anos, a Sociedade Cultural Beneficente Sebastião Lucas, clube tombado como patrimônio cultural do município de Itajaí, tem sido referência para a comunidade negra há mais de 72 anos e hoje pede socorro. E uma das ações que pretende movimentar a cidade em prol das melhorias necessárias ao clube é a Virada Afro, que vai acontecer em 25 de maio, com 12 horas de atividades artísticas. E para falar sobre isso, sobre as políticas que afetam os direitos das pessoas pretas e pardas no município, está conosco hoje o professor doutor em História José Bento Rosa da Silva, que é membro da Sociedade Sebastião Lucas e fundador do Núcleo Afro, Manuel Martins Passos. E também está conosco o ativista dos direitos humanos, Matheus Guimarães, que é o vice-presidente do CONEGE, o Conselho Municipal de Desenvolvimento da Comunidade Negra de Itajaí. Professor José Bento, Matheus, que prazer em recebê-los aqui. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. Nós é que agradecemos a oportunidade de vir a público, né, trazer um pouco da história dessa entidade e as políticas que estão sendo implementadas para a recuperação, né, do espaço que a gente considera um patrimônio histórico material e imaterial, não só da comunidade negra, mas da cidade de Itajaí. Que 72 anos, quer dizer, praticamente meia história de Itajaí, né? Porque Itajaí tem 160 e poucos anos de fundação. Mas é importante a gente lembrar que o Sebastião Lucas, fundado em 52, ele é um desdobramento de outras entidades que já existiam antes. Por exemplo, antes do Sebastião Lucas, tinha o clube Humaitá, que era aqui na Rua Uruguai, que era chamada antiga Rua dos Atiradores. Na mesma rua tinha o Clube Humaitá, da população negra, na década de 20 e 30, e mais aqui para baixo tinha e tem o Clube Atiradores, da etnia alemã. Então, numa mesma rua, duas entidades para a preservação da cultura étnica de dois grupos. Mas antes do Humaitá, tinha o Cruz e Souza, que foi fundado no mesmo ano em que se fundou o Clube Náutico Marcílio Dias e o Almirante Barroso, que era náutico, ambos eram náutico, mas os negros não podiam participar nem do Barroso nem do Marcílio. Então fundou o Cruz e Souza, em homenagem ao poeta catarinense Cruz e Souza. Mas antes do Cruz e Souza, em 1903, isso é pouquíssimo conhecido, 1903 fundou-se a primeira entidade da comunidade negra, 13 de Maio, o Clube 13 de Maio. Nós temos pouquíssimas notícias sobre o 13 de Maio. Sabemos da sua fundação, através dos jornais de época, e de que em todas essas agremiações estavam presentes trabalhadores portuários, que em sua maioria eram pretos, pobres e pardos, porque o trabalho no porto era tido como um trabalho de pessoas, abre aspas, desqualificadas, sem preparo. Então a história do Sebastião Lucas e essas entidades está intimamente ligado à organização do movimento dos trabalhadores da região de Itajaí, sobretudo os pretos e pardos. O senhor estava falando agora, professor, e eu estava lembrando de um dos livros que eu tive o prazer de ler, que é da sua autoria, né, que é Negros em Itajaí, mais de 150 anos de história, e que o senhor fala muito, né, desses relatos, desses nomes que foram apagados da história de Itajaí, mas, na verdade, foram aqueles que construíram Itajaí, né? E, assim, também uma entidade como o Clube 13 de Maio, que também foi, digamos assim, apagado, e hoje o Sebastião Lucas, apesar de estar aí há 72 anos, é uma mostra de resiliência, só que precisa ser novamente colocado para a vista de todo mundo e para uso de todo mundo, né? O que você acha disso, Matheus? Sim, como o professor Bento trouxe, né, o Sebastião Lucas, ele só exprime tudo aquilo que a história dos negros em Itajaí. Então,
um relato pessoal, tu tá ali na virada afro, né? Participar da virada afro é mais do que um festival, é mais do que só comemorar, é mais do que só para reviver o Sebastião Lucas, mas tu sente a ancestralidade ali de todos que passaram, de todos que estão ali no empenho, de todo esse tempo que o Sebastião Lucas está fechado para que ele retorne, para que ele volte, porque ali você vê o encontro de pessoas que se conheceram dentro do Sebastião Lucas, pessoas que começaram um romance dentro do Sebastião Lucas, pessoas que estão ali querendo rememorar tudo aquilo que foi feito ali. Eu não participei, não estava na época, mas eu sinto uma obrigação moral e obrigação com a minha ancestralidade de ajudar e fazer o que for possível para que volte como era antes, né? Ou melhor, volte melhor do que era antes. A união dos negros em Itajaí, que hoje nós somos 30% aqui de negros, né? Pretos e pardos no município, então a gente também precisa desse espaço, precisa de continuar esse legado, né, do Sebastião Lucas, do 13 de maio, que vem vindo até hoje. Então, continuar carregando essa história da comunidade negra em Itajaí. Professor, o senhor, né, nos falava desse Clube 13 de Maio, que deu origem à Sociedade Sebastião Lucas. Quer dizer, hoje você não existe mais o impedimento e nem pode existir, porque é constitucional a questão da igualdade de acesso a todo e qualquer espaço, não pode ter nenhuma forma de restrição, né? Pelo menos não aberta, né? Embora infelizmente ainda existam veladas, de pessoas, né? Tanto da comunidade negra, de adentrar nos clubes que antigamente eram clubes só para brancos ou só frequentados pelos brancos e descendentes europeus, e a comunidade dos negros, os afrodescendentes, os escravizados, antigos escravizados, eles tiveram que fazer um clube para si. Eu estou falando isso porque eu sou do Rio Grande do Sul e eu me criei no Rio Grande do Sul e até o início dos anos 80, até a boa-vinda, digamos assim, da nossa Constituição de 88, existiam realmente o Clube dos Negros. E geralmente na cidade em que eu morava, na época, também se chamava 13 de Maio, né? Uma alusão à abolição da escravatura. Como é que o senhor encara hoje essa necessidade de se fazer essa afirmação novamente da Sociedade Sebastião Lucas, de recuperar esse prédio, para colocá-lo aí, de assim, ó, nós estamos aqui e vamos continuar e vamos inserir todo mundo, né? Porque todo mundo vai poder ter acesso também, né? Sim, historicamente, desses clubes que eu narrei aqui, eu sou um pesquisador sobre essa temática, em todos eles, na fundação, havia pessoas brancas. Então, a temática é afro, a temática é negra, é de matriz africana, mas não é um lugar de exclusão dos outros. Então, é um clube que procura manter a cultura afro-brasileira, que historicamente foi marginalizada. O samba foi marginalizado, a capoeira foi marginalizado, o rap ainda hoje e outras músicas ainda são vistas como uma forma pejorativa. Então, o Sebastião Lucas é um espaço aberto a todos e que busca manter a ancestralidade e a cultura. Por exemplo, como eu mencionei no começo, aqui nós temos o Clube dos Atiradores, que é uma tradição de origem germânica, que permanece sem nenhum problema. Então, nós também queremos que as nossas manifestações culturais históricas sejam mantidas. Então, trata-se de um lugar de memória, não um lugar de exclusão, mas um lugar de inclusão, um lugar de memória, onde todos possam participar de uma forma plural, né? Como é a sociedade brasileira? A sociedade brasileira é plural, mas muitas vezes na prática existe essa... E fisicamente ainda, pelo menos assim, da questão da construção dos espaços e da manutenção desses espaços, ainda existe esse apagamento da herança afro, que infelizmente foi talvez o que tenha acontecido com o Sebastião, com o Clube Sebastião Lucas, e que tem que ser
tem que ser mostrado, ele tem que estar aí para que as futuras gerações saibam. Nós sempre estivemos aqui e vamos continuar. Certo, também nesse sentido. Por isso que nós chamamos que é um lugar de memória. Não só o prédio físico, mas o espaço. O Sebastião Lucas, quando ele foi fundado em 1952, ele estava ali na Rua Laguna, bem mais aqui no centro. A Vila Operária foi construída na década de 30, né? Então, quando o Sebastião Lucas foi para aquele local lá, era um local ainda periférico. Então, é uma constante também na história da população negra urbana do Brasil, perder os espaços do centro da cidade pela especulação imobiliária, pela reurbanização e ser jogado de uma forma ou de outra para a periferia. Então, manter-se nesse lugar ali é uma questão nevrálgica, uma questão estrutural, como você muito bem colocou, Elis, de mostrar, nós estamos aqui, nós somos protagonistas dessa história. Então, eu gosto muito do mês de maio, não para celebrar o 13 de maio, mas para celebrar o protagonismo da população negra no Brasil, que durante muito tempo foi vista só na condição de escravizados. Então, aí eu fiquei muito contente quando essa ideia da virada afro, que veio do CONESE e de toda a gestão do CONESE, valorizando mesmo o mês de maio, para além da lembrança de escravismo, para além da lembrança de marginalidade. Então, e esse ano vai ser muito importante, porque a virada vai coincidir com o dia 25 de maio, que é o Dia da África. Então, o Dia da África, 25 de maio, que é uma data que foi estabelecida pela ONU, pela Unesco, na década de 60, quando as antigas colônias começaram a se tornar independentes. E quase coincide com o aniversário da fundação do clube, que é 22 de maio. Que é dia 22. Matheus, como é que vocês chegaram nessa ideia de fazer a primeira... Essa já vai ser a terceira edição, né? A terceira edição da Virada Afro. E sempre foi no mês de maio? Como é que ela começou e o que vocês estão esperando para esse ano? Sempre foi no mês de maio, porque para coincidir com o aniversário do Sebastião Lucas no dia 22, né? A gente começou no ano de 2022, 23, 24 agora, logo depois da pandemia, justamente com esse objetivo de trazer esse lugar de memória, né? De rememorar ali a Sociedade Sebastião Lucas, os antigos filiados, de trazer a comunidade negra para conhecer, quem não conhece ainda, trazer todos, né? Não só a comunidade negra, mas eu falo assim, a população em geral a conhecer o Sebastião Lucas. Fizemos o primeiro em 2022, o segundo agora em 2023, no ano passado, que movimentou mais de 4.000 pessoas nas 12 horas de evento. O primeiro também foram 12 horas de eventos, e nessas 12 horas a gente tem no almoço feijoada, a gente tem capoeira, a gente tem a valorização do samba, a valorização do rap, a valorização da cultura negra num geral, assim, também trazendo alguns artistas brancos que ajudam na luta, né, que estão conosco no dia a dia, na luta antirracista. Então a gente tem essas 12 horas de evento, começa às 9, vai até às 9 da noite, trazendo toda essa gama de atrações, também valorizando os comerciantes negros locais, valorizando também toda a cultura em volta de Sebastião Lucas. E para esse ano a gente também espera uma movimentação muito maior do que os 4.000. A gente espera também uma visibilidade maior do que foi no ano passado, que é um evento que está crescendo exponencialmente, né? Mas o objetivo ainda continua sendo a valorização do Sebastião Lucas, trazer o máximo de recursos para que a gente possa trazer o Sebastião Lucas de volta, trazer aquele espaço de volta, trazer os antigos filiados e os novos de volta, enfim, trazer esse espaço de memória aqui para a nossa cidade. E assim, vai ser em vários pontos da cidade? Vai ter concentração em um único ponto? Como é que vai ser? Não, ele acontece em frente ao Sebastião Lucas, em frente ao Sebastião? Na rua Getúlio Vargas, em frente ao Sebastião Lucas. Então a rua é fechada, o quarteirão ali na inteiro. Vila Operária? Isso, na Vila. Próximo ao Newton Cooker ali. Acontece na rua Getúlio Vargas, a rua é fechada, né? A rua fica fechada e ali acontecem as 12 horas do evento ali. Tudo acontece ali, tem palco, tem tudo, a feijoada também, tudo acontece ali. Nossa, mas é muita coisa. Vamos ver se eles não vão adiantar para a gente no segundo bloco aqui quem vai estar participando, porque eu tenho certeza que serão artistas fantásticos que a nossa cidade tem de sobra, né? Só um minutinho e já volta, só tento tomar uma água.
Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se no canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Instagram. E também no X. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos aqui no Câmara Aberta, que hoje entrevista o professor doutor José Bento e também o Matheus Guimarães, que é vice-presidente do CONEG. E a gente falava aqui, né, sobre a virada afro e você vai conseguir adiantar para a gente quem já está confirmado? Olha, eu gosto de trabalhar muito em cima da curiosidade das pessoas, tá? Como são 12 horas de evento, são muitas atrações. Eu não sei se eu adianto. Eu já trouxe o que vai ter aqui, né? Vai ter samba, vai ter rap, vai ter maracatu, capoeira. Por acaso? Fica no ar, hein? Mas assim, vocês podem acompanhar, a programação já foi liberada, os artistas já foram liberados. Eu não vou citar nome para não deixar ninguém de fora, mas assim, as 12 horas de atrações já foram liberadas. Eu tenho no site da prefeitura, se não me engano. Nas redes sociais do CONEG também tem, @coneg.sc. Dá para acompanhar tudo lá, o que vai ter. E o carro-chefe que é a feijoada também, né? É importante a gente valorizar essa memória da culinária negra. Mas são vários artistas, eu acho que vamos atender todos os públicos, assim, tem uma diversidade imensa. Vai ter uma área kids também para as crianças, podem levar as crianças, deixar as crianças lá brincando e aproveitar o evento, que vai ser incrível. Mais incrível ainda esse ano. Você falou em 12 horas, né? Começa mais ou menos que hora? De meio-dia de um dia? Da meia-noite? Começa às 9 da manhã. 9 horas da manhã. Isso, e termina às 9 da noite. 9 horas o dia inteiro ali. O dia inteiro quer dizer, não tem desculpa de dizer assim, nada, ficou muito tarde. Não deu pra ir, não, dá pra se programar e ir uma horinha, aproveitar um pouquinho ali, ver o que tu quer ver tocar ali, tu quer um sambinha agora, vou lá, vai lá, aproveita, dá pra se programar. E pra almoçar tem uma feijoada. E boa, hein? Dizem por aí que é boa. Então... eu tenho certeza. A feijoada que tem uma história também, né, infelizmente, ainda ligada a esse processo todo da escravização, pelo qual o Brasil, infelizmente, passou, mas que é uma riqueza muito grande dentro desse prato, né? Uma riqueza muito grande de tudo que é bom, né? Porque quem é que não gosta de feijoada, né? Embora hoje em dia eu tenha que ser vegetariana. Mas feijão é bom demais. Então, eu gostaria também de falar um pouquinho aqui, se me permitem, sobre o Sebastião Lucas. Quem foi o Sebastião Lucas? Por favor. Então, esses clubes que eu mencionei, anteriores ao Sebastião Lucas, o Sebastião Lucas esteve presente em todos eles. O Sebastião Lucas a pessoa Sebastião Lucas, que foi um trabalhador negro, portuário, ele foi filho de escravizados, ele nasceu em 1870 e pouco, depois da Lei do Ventre Livre. Em 1903, ele já estava na fundação da Sociedade 13 de Maio e ele também participou da fundação da primeira organização dos trabalhadores portuários de Itajaí, que era a Sociedade 15 de Novembro, que foi fundada em 1908. Depois ele esteve lá no Cruz e Souza, na década de 20, depois na década de 20 e 30, no Humaitá, e quando da fundação do clube, que leva o nome dele, ele era falecido. Ele faleceu na década de 40, 42, 43, mais ou menos, e em 52, o Humaitá já havia desaparecido, não existia mais, então aqueles companheiros dele falaram, olha, vamos fazer um clube para continuar a memória e vamos dar o nome de Sebastião Lucas Pereira. A família Sebastião Lucas Pereira é a família que está presente hoje aqui em Itajaí. Inclusive, teve um neto do Sebastião Lucas Pereira, que foi vereador aqui nessa cidade há algum tempo. E eles são... Sebastião Lucas Pereira é natural aqui do Espinheiro, bairro Espinheiros, né? De famílias tradicionais negras aqui da região. E ele também, além dessas atividades de trabalhador portuário, era um homem muito religioso. Participou também das irmandades da Igreja Católica, das festas do Rosário. Então, não foi por acaso que escolheram o nome do Sebastião Lucas Pereira como patrono, né, do clube.
Eu vejo assim, é importante a gente saber um pouco da trajetória para mostrar que, para além dos grandes nomes de prefeitos, governadores, empresariados, os demais segmentos da população também fizeram história, também são protagonistas da história. Exatamente. Quando o senhor esteve aqui, professor, em 2022, o senhor falava exatamente disso, de que o senhor sentiu uma falta muito grande, porque foram feitos livros e tudo mais sobre figuras históricas da cidade e não colocaram o nome das pessoas pretas e pardas que ajudaram, que construíram, que estão aí, né? Então, aí você me fez lembrar agora, Elis, que esse ano celebra-se os 200 anos do Curato de Itajaí, quando Itajaí passou a ter uma paróquia. E a primeira paróquia foi a Igrejinha Imaculada Conceição, a chamada Igrejinha Velha. Então, estamos nesse contexto da celebração dos 200 anos da paróquia de Itajaí, e depois o próximo passo era se tornar vila, né? Que seria semelhante à cidade hoje. Mas uma coisa que me chama a atenção, eu até falei um pouco com a comissão, sugeri, mas até agora eu não vi essa sugestão ser acatada. Que quem construiu a igreja da Imaculada Conceição foi um escravizado do Agostinho Alves Ramos. O Agostinho Alves Ramos é tido como um dos fundadores de Itajaí. Então, tem relatos, tem fontes históricas que falam que o escravizado Simeão foi o que construiu a base da primeira igreja de Itajaí, da primeira paróquia de Itajaí, que é a Igreja Imaculada Conceição, que também é um patrimônio histórico. Mas quem passa por ali não vê nenhuma referência ao escravizado Simeão, né? Então, acho que é um momento também para nós recuperarmos o Agostinho Alves Ramos, que foi fundador da cidade, tudo bem. Mas ele carregou as pedras da igreja? Ele colocou o tijolo? Né? Então, um pouco aquilo do... Ele que fez a arte? Ele que fez a arte. Então, um pouco daquilo que o Bertolt Brecht nos convida a fazer. Para além dos que estão visíveis, é preciso recuperar também os invisíveis, né? Então, eu como historiador, eu sou um fascinado por dar visibilidade a sujeitos históricos que estão na invisibilidade, sejam negros, sejam brancos, sejam homens, sejam mulheres. Eu penso que a história não pode ser vista de um lado só. É preciso ser vista dos dois lados, né? E, tradicionalmente, a nossa historiografia nacional, durante muito tempo, só olhou um lado. De um tempo para cá é que novos personagens estão entrando em cenas, vamos dizer assim, mulheres, homossexuais, transexuais, crianças, trabalhadores domésticos. Então, a história é plural, como é plural a sociedade brasileira, a sociedade humana. Mas é preciso que todos tenham oportunidade de ter visibilidade nessa pluralidade. E de contar a sua parte da história também, porque esse apagamento, porque dizem que a história, né, ela é feita por quem, digamos assim, por quem foi hegemônico, por quem comandava, pelos vencedores da guerra, nunca ninguém conta o outro lado. Nesse contexto por isso que eu falei em afirmação antes, né, de estar ali o Clube Sebastião Lucas exatamente para mostrar. Não só existiram as etnias europeias que ajudaram a construir Itajaí. Nós estivemos aqui sempre e queremos mostrar como estivemos aqui, né? E aí, nesse sentido ainda, os grupos indígenas que viveram aqui, eles ainda estão praticamente apagados da história da cidade de Itajaí. E nós temos, inclusive, um sambaqui aqui pertinho dos povos originários e ninguém sabe. E não sei se vocês aqui já dentro notaram... de Itajaí, né, Itapava? Isso, não sei se vocês já notaram, na época de verão, os descendentes dos antigos habitantes daqui, os índios, xoclens, os guaranis, eles voltam para vender os seus textos aqui. Eles voltam para a terra que já era dos antepassados deles, que saíram daqui, tiveram que sair daqui, foram para Ibirama, foram para Guaraqueçaba, foram para outras regiões, mas aqui eles voltam para vender os seus textos e muitas vezes
são vistos como indigentes, são vistos como mendigos. E aí eu quero recuperar mais, só para terminar, eu estou monopolizando muito, mas eu lembrei agora, por exemplo, que esse ano, no ano de 2023, o CONEG fez um evento também valorizando as mulheres que ajudaram a fundar o Sebastião Lucas. Porque na época da fundação do Sebastião Lucas, a diretoria era composta por casais. Era o homem e a mulher que compunham a diretoria. E as mulheres eram consideradas as pioneiras. Então, elas estavam trabalhando, fazendo os quitutes, fazendo as prendas para vender, para ajudar a construir o Sebastião Lucas. Então, é preciso também dar visibilidade a essas mulheres. E antes do Sebastião Lucas, o Cruz e Souza, né, que foi fundado na década de 20, foi o primeiro clube de Santa Catarina a ter na sua diretoria majoritariamente mulheres. 1920. Clube Náutico Cruz e Souza. Era a sua maioria negros e tinha mulheres também e tinha brancos também que ajudaram a fundar. E nessa diretoria, o único homem era o orador, que era o Firmino Alfredo Rosa. Então, veja, essas mulheres, vamos dizer assim, estavam além do seu tempo, 1920, né? Então, é um pouco essa história que a gente está querendo aproveitar o mês de maio para trazer, né? Inclusive para o debate nas escolas, na universidade, de modo geral. E muitas dessas mulheres têm os seus descendentes aqui em Itajaí. Ainda tem de todas as famílias tradicionais. Por exemplo, eu lembro uma das mulheres que tem um sobrenome aqui muito conhecido na cidade, é da família Pratiati, né? Ela foi a secretária do primeiro clube onde as mulheres foram a liderança, o Cruz e Souza. E agora, sim, trazendo mais para a atualidade, Matheus, como é que o Conselho de Desenvolvimento da Comunidade Negra está digamos assim, se adaptando a essas políticas, inclusive de inclusão de outros grupos, por exemplo, principalmente para dar mais visibilidade, mais poder mesmo para mulheres e para a comunidade, por exemplo, LGBT também? É importante frisar que a nossa presidenta do CONEG é uma mulher negra, né? A Márcia, que não pôde estar aqui hoje, porque justamente hoje a gente tem a reunião do CONEG também, nossa reunião ordinária. Mas a gente tenta trabalhar também com os demais conselhos da cidade, né? A gente tem o Conselho da Comunidade Negra, mas a gente tem o Conselho das Mulheres, o Conselho da Juventude, o Conselho do Idoso. A gente tenta juntar todos esses conselhos, a gente tem um fórum dos conselhos para ouvir a demanda de cada um, para juntar essas demandas, né? Porque, assim, a gente trabalha com controle social, o problema da comunidade negra é um específico, mas também tem um problema que não é específico, que é geral, que pode atingir os demais conselhos. Então, a gente tenta sempre caminhar junto com os demais conselhos para dar esse protagonismo, essa visibilidade, para escutar, para entender a demanda dos demais conselhos, para a gente ver o que cabe dentro da nossa realidade também e dar esse apoio, esse suporte, né? Então, a gente tenta fazer isso para dar essa visibilidade, para dar esse apoio para todos os demais conselhos e também colocar num lugar de destaque, né, as pessoas que, os LGBTs, as mulheres que estão na ponta de lança, né, digamos assim, de todo o trabalho que vem sendo feito dentro do município, principalmente dentro do controle social. Quando a gente reuniu todos os conselhos, uma coisa que me chamou muita atenção foi que eu era o único, tinha eu e mais uns 2 ou 3 homens dentro dos conselhos, né? Então a gente vê que o protagonismo dentro do controle social é das mulheres brancas, negras, dos LGBT, enfim. Mas o protagonismo acaba sendo das mulheres dentro desse controle social. E aí fica a pergunta, né? Onde estão os homens dentro do controle social? Será que não é importante para os homens? Porque não ter homens dentro do controle social quer dizer que está tudo certo para eles. Não ter nenhum homem ali quer dizer que, para mim está tudo certo, eu não preciso participar do controle social. Ver que a maioria são mulheres negras, LGBTs, enfim. A gente, tem um problema aqui. Se não tem homem, quer dizer que eles estão satisfeitos com o que está acontecendo. Então, a gente precisa dar essa devida atenção a isso também. O CONEG é composto por quantas entidades hoje e de quais setores? São 8 governamentais e 8 não governamentais, tá? Então, são de diversos setores, não vou saber listar todos aqui. Alguns movimentos sociais negros do município fazem parte também. E dentro do governo, como o Núcleo Afro também faz parte do conselho? Tem cadeira no conselho?
E a gente também tem todo o cuidado e o respeito de continuar um trabalho que já foi feito, né? Assumimos a última gestão, a Márcia e eu, no ano passado, e convidamos assim os líderes, né, das entidades passadas, que não são conselheiros, mas são conselheiros de honra. A Conceição, por exemplo, é uma pessoa que está ali sempre conosco, sempre ajudando nas decisões. O Bento, quando não o Bento, a Salete representando o núcleo afro, enfim. Então a gente tem esse cuidado com respeito de quem já construiu esse trabalho que a gente vem tocando nos dias de hoje. Né? Até porque ninguém faz nada sozinho, né? E nem fora de um contexto, né? Ninguém chega para, não, agora, a partir de agora vai ser tudo diferente. Não tem jeito, né? Não dá. A gente tomou esse cuidado e está sempre junto com eles ali. Eles não têm o poder de voto, mas assim, a palavra deles é pesada. Escutar o professor Bento, você vê que já é uma coisa, se pudesse, a gente ficava aqui o dia inteiro com ele falando. Mas é importante a gente Eu queria escutar. fazer um programa de novo só com ele, eu nem preciso falar nada, porque não tem o que falar perto da autoridade que ele tem, né? Por anos e anos de estudo e de comprometimento com a luta, com as causas e tudo mais, né? E da própria vivência, né? É importante. Com certeza. Gente, já se foi o nosso segundo bloco. No terceiro é que a gente quer falar um pouquinho sobre políticas públicas aplicadas à comunidade negra e a gente volta aí a fazer esse chamamento importante para o dia 25 de maio, 12 horas da virada afro. É só um minuto, a gente já volta. Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se no canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Instagram. E também no X. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos aqui para o último bloco do Câmara Aberta, que hoje entrevista o professor José Bento e também o Matheus Guimarães, do Conselho Municipal de Desenvolvimento da Comunidade Negra. Pessoal, eu quero dar a palavra para vocês, porque eu aqui não tenho muito o que fazer, a não ser perguntar, só dar algumas linhas e deixar para vocês falarem, né? Porque vocês têm toda a propriedade para isso. Eu queria saber, assim, como é que está essa questão do... você falou muito do controle social, né, Matheus? Mas, realmente, o controle social, ele está sendo ouvido nas decisões e políticas públicas... Vamos colocar só no nosso quadrado aqui, né? No município de Itajaí, ou ainda, o que está faltando para que essas políticas realmente incluam e ouçam quais são as necessidades dessas populações? Olha, quem faz parte de controle social, quem está no dia a dia do controle social sabe que é uma luta constante, né? Hoje a gente tem uma dificuldade muito grande de acesso, principalmente em algumas áreas, saúde, educação, enfim, básicas, assim, a gente conseguiu um acesso maior dentro da segurança, a gente conseguiu passar um treinamento para os agentes de segurança do município, que era uma demanda vinda da população por conta da truculência que eles vinham sofrendo em abordagens, enfim, principalmente os jovens negros do município, né? Então a gente conseguiu esse acesso com a segurança, mas a gente ainda tem dificuldade de acesso em outros locais, assim. Então eu posso te responder que não, a gente não é fácil o acesso, mas assim, a gente vai nessa contínua luta para ver se consegue isso. Agora, estamos num ano eleitoral, né, de troca de governança, troca de gestão, então o acesso se torna ainda mais difícil, porque secretários vão se trocar, enfim, diretores vão se trocar, então com quem a gente já tinha feito uma conversa, talvez não seja a mesma pessoa que vai estar na próxima gestão, então a gente tem que refazer tudo de novo, caminhar tudo de novo para conseguir esse acesso. Mas é uma caminhada árdua e longa, a gente vem tentando, desde que assumimos a gestão no ano passado, esses acessos, mas não vem sendo fácil. Eu não digo só
para o CONED, né? Eu acho que um controle social num todo tem tido essa dificuldade, assim. Eu te perguntei isso exatamente por causa que o que eu sinto sempre que eu entrevisto alguém que é de conselho, no caso, eu também faço parte de um conselho, que é o Conselho de Saúde, né? Não aqui pela Câmara de Vereadores, mas como representante da entidade sindical que eu represento. E uma dificuldade muito grande que se tem é que o governo, que tem necessariamente cadeiras, né, assentos nesses conselhos, de nomear as pessoas para as pessoas irem nas reuniões para pelo menos a hora que os representantes das comunidades reivindicam, votam, colocam as suas demandas, o governo já esteja ali, já saiba para poder levar isso adiante. E essa é uma dificuldade. O CONED também tem essa dificuldade ou não? Tem essa dificuldade. Nosso maior número de pessoas que vão às reuniões são os representantes não governamentais. A gente tem uma rotatividade muito grande dos representantes governamentais e isso dificulta muito o diálogo, porque às vezes eu converso contigo, tu é um representante, vamos supor, da educação, da saúde, enfim, que tu mencionou aqui, mas aí no próximo mês já não é tu mais, já é outra pessoa. Daí eu tenho que fazer esse diálogo com outra pessoa, tenho que explicar tudo o que acontece para essa outra pessoa, aí no próximo mês troca novamente. Então é uma dificuldade muito grande que a gente tem de fazer o diálogo, justamente porque a ponte, que é o conselheiro, acaba sendo trocado várias vezes ou acaba não indo nas reuniões, assim, não há um grande interesse governamental de fazer parte do controle social, de ouvir. Então a gente tem que ir direto na fonte, tem que ir direto na secretaria, tem que ir direto numa diretoria, muitas das vezes, né? A gente tem conselheiros que estão lá, que fazem essa ponte, mas a gente tem essa dificuldade também de rotatividade muito grande dos conselheiros governamentais. Mas para isso, ainda bem que a gente tem a velha guarda. Não estou chamando de velho, não. Não, mas... Eu sou velhinho. Não, professor, como é que o senhor que é um estudioso desses movimentos sociais todos já há muito tempo, como é que o senhor inclusive já tem bastante contato com faculdades, universidades do Nordeste, né, Pernambuco, se não me engano, né? Lá também tem esse tipo de, apesar da predominância na população lá ser de origem afro, né, também tem essa dificuldade lá para cima, não? Tem. Na verdade, a dificuldade, a questão do racismo, ele permeia toda a sociedade brasileira. Agora, em algumas regiões, ele é mais explícito, ele é mais aberto. E outras regiões, ainda onde tem bastante gente afro, às vezes ele é mais camuflado, mas ele existe. E uma grande dificuldade, nós tivemos muitos avanços na questão legal, na questão jurídica, mas na implementação dessas leis é que está a dificuldade. Por exemplo, eu vejo que uma das grandes dificuldades, a própria comunidade negra, muitas vezes, já não denuncia mais tanto, porque o processo é muito moroso, o processo contra racismo é muito moroso. E muitas vezes, usando uma expressão muito popular, muitas vezes não dá em nada, né? Então, muitas vezes a pessoa, olha, eu não vou denunciar mais racismo, não vou denunciar mais preconceito, porque a gente vai, se desgasta, dá cara a tapa e no final não chega a lugar nenhum. Então, eu penso que nós avançamos muito na questão legal, na questão jurídica, mas na hora de implementar, de fazer essas leis funcionar, é que está a dificuldade. Eu sei que não é só a lei do racismo que não funciona, tem muitas leis nesse país que não funcionam, mas é preciso que elas existam, porque em ela existindo, a gente sabe aonde recorrer. Agora, nós precisamos educar as pessoas para que elas não desanimem diante desse contexto, muitas vezes, burocrático demais, é o que nós chamamos do racismo estrutural. Então, nós temos que buscar uma forma de que essas leis sejam executadas com mais ligeireza. Por exemplo, nós temos uma grande dificuldade aqui na região, Itajaí, Brusque, Blumenau, talvez um pouco, Joinville, uma dificuldade muito recente com relação aos imigrantes haitianos, né? Então, eles vêm, muitos deles ainda não conseguiram a questão legal.
eles têm dificuldade, estão aqui na condição de refugiados e tal, mas na hora, por exemplo, de buscar empregos, eles têm uma grande dificuldade, porque muitas vezes eles vêm já com faculdades de lá, mas ainda não é reconhecida, a faculdade deles não é reconhecida no Brasil. Então, a grande maioria deles, com ensino superior, estão trabalhando de gari, estão trabalhando... Não é que esses trabalhos não sejam importantes, são importantes, mas eles estão qualificados para outros serviços. E aí também tem uma outra grande dificuldade que eu noto aqui na região e no Brasil como um todo, é que quanto mais escura a pele, quanto mais melanina, mais discriminado é. Né? Então, no Brasil, nós temos várias tonalidades de peles de negros. Os pretos mais retintos, como a gente diz, eles sofrem mais racismo. Porque o nosso racismo está muito ligado à cor da pele, não só à origem. Então, esses haitianos, eles têm a melanina muito mais forte, muito mais carregada do que a nossa. E sendo estrangeiros... Então, eu falo isso porque eu participo juntamente... São dois preconceitos casados, Dois né? preconceitos casados. Então, o ano passado, por exemplo, nós fizemos um grande evento sobre a cultura haitiana, com a lei de incentivo aprovada, né? Nós fizemos um grande evento lá no São Vicente, fizemos 2 anos, o ano passado e o ano retrasado. E, em determinado momento, teve até ameaça de bomba, porque diziam que a gente estava fazendo apologia aos imigrantes haitianos, vagabundos. Então, nós fizemos a denúncia, né? E até hoje nós não sabemos em que deu. Né? Diz que identificaram a pessoa que fez na internet, né? Que fez a ameaça, identificaram a pessoa, que era um adolescente, não sei de onde. Mas até hoje nós não tivemos nenhuma resposta. Né? Então, essa grande dificuldade que nós temos no Brasil, e Itajaí não está longe disso, é de ter agilidade nos crimes contra racismo. Porque se deixar passar impune, né, aí vai se somar cada vez mais. E nesse sentido, eu estou com 64 anos, vou fazer 65. Olha, nos últimos anos, eu nunca vivi essa situação que nós vivemos hoje, de que as pessoas, os racistas, vamos dizer assim, eles não têm mais medo de nada, eles estão desavergonhados. Eles colocam na rede, eles falam abertamente no meio de comunicação, etc. e tal, estão impunes. Então, desses últimos anos para cá, a gente teve um retrocesso muito grande no sentido do combater o racismo. Existem as políticas, mas parece que essas políticas não estão sendo efetivadas como deveriam ser, sobretudo no que tange a punição. No que tange a punição aos racistas, né? Mas a gente não pode desanimar. Se com a lei já está assim, sem ela ficaria pior. Então, eu acho que precisamos fazer justamente um processo de educação, de autoeducação, de negros, brancos, porque a questão racial não é um problema do negro, é um problema da sociedade brasileira. Assim como o Matheus falou, olha, de repente nos conselhos estão aparecendo só as mulheres, onde é que estão os homens? A sociedade é composta de homens e mulheres. Então é preciso discutir conjuntamente os temas. A questão da mulher não é o problema da mulher, é um problema da sociedade. Quer dizer, foi um problema que criou-se com relação à mulher. Mas todos nós temos que discutir. Então, eu acho que o problema está ligado com a questão da educação no sentido amplo. A gente está com o nosso tempo já quase estourado, mas se a gente fosse entrar num tema aqui que eu gostaria de trazer, talvez só dar uma pinceladinha, que quando o senhor falou essa questão de que houve uma reação muito grande, né, os racistas, digamos assim, estão mostrando a cara e desavergonhadamente, essa reação vem exatamente porque existe uma política e um movimento de afirmação, né? Então, assim, de não deixar esmorecer isso, de assim, reagir, vamos, né, reagir de novo, quem sabe? E aí você deu um exemplo concreto
né, foi as políticas afirmativas no âmbito do ensino superior. A criação de cotas, né, isso aflorou muito o racismo que a gente pensava que estava acabando. Né? Então, aí, quando um setor da comunidade negra começa a ascender socialmente, um certo segmento se sente ameaçado. Né? Então, não é por acaso que esse racismo, vamos dizer assim, ele né, veio à tona nos últimos anos, porque houve políticas visando a integração dos que estavam historicamente excluídos. Mas aí, assim, vamos começar aqui pelo nosso cantinho, né? Pelo nosso pedacinho de chão que é Itajaí. Vamos reafirmar isso e vamos trazer de volta e vamos reconstruir, né? Tem que modificar toda a questão estrutural, principalmente da Sociedade Sebastião Lucas. E para isso tem, né? Vamos lá, virada afro, dia 25 de maio, das 9 da manhã às 9 da noite, com diversas atrações, feijoada na hora do almoço e muita festividade, muita ancestralidade, muita cultura. E esperamos todos vocês. E tem para todos os gêneros, pessoal. Todo gêneros, mundo que idades, quiser. Gostos. Todos os gêneros e gêneros musicais e gosto musical e tudo mais. Sim. Todas as vertentes. Sim. Importante. Eu queria só, não sei se Por posso favor. dar só uma pincelada em cima da fala do professor Bento. E voltando à sua pergunta também, é importante a gente entender que esse segmento ele continua hegemônico, apesar de tudo que vem sendo feito, apesar da luta ter avançado, né, a passos curtos. E é importante também a gente sempre olhar para o alto, né? Eu digo para o alto porque a gente ainda está lutando para alcançar degraus mais altos, né? Que parte da sociedade já está ali. E quando tu fala de dificuldade no controle social, basta a gente olhar para o alto, assim, para ver as pessoas que são responsáveis por políticas públicas. Elas nos representam. Você olha para aquela pessoa e sente uma representatividade. Você vê pessoas negras que trabalham com políticas públicas, falando do nosso cantinho, falando de Itajaí, né? Que lutam por isso, enfim. Você vê pessoas negras de fato, você vê mulheres negras de fato. Quanto tempo a gente não tem uma mulher negra no poder? No poder que eu digo, né? Num alto cargo dentro da cidade. Então, para a gente refletir nisso também, a gente vem avançando, né, a passos curtos, mas falta muito para a gente alcançar o que as pessoas já usufruem, né? Principalmente o movimento negro, principalmente as mulheres negras, alcançarem esse patamar. Mas vamos continuar lutando, né? Vamos continuar na luta. Para isso existe o controle social e as entidades como o Sebastião Lucas também para representar, né? Olha, foi um prazer tê-los recebido aqui. Aí, a gente estourou o tempo. Mas a gente ficaria muitas e muitas horas aqui conversando, né? Porque eu tenho certeza que vocês voltarão aqui ao Câmara Aberta mais vezes. Muito obrigada, viu? Obrigado pelo convite. Obrigado. E obrigada a você também que nos acompanha. Continue assistindo a nossa programação aqui no canal 14 da Claro e também no YouTube da Câmara de Vereadores de Itajaí. Lá não se esqueça, faça a boa informação circular, curta as nossas publicações e compartilhe. Compartilhe, faça a informação de fato, a boa informação chegar a quem precisa dela. Até o próximo Câmara Aberta.